Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê saúde, vitória, em nome de Jesus. Agora vamos orar pela palavra do Senhor que será pregada e que o Senhor venha falar em cada coração conforme o seu querer e a sua vontade. Você que está me ouvindo, você que está no carro, na estrada, viajando de avião, indo para vários lugares, e você também que está em casa com sua família, saiba que Jesus quer falar contigo e vai falar através da tua poderosa palavra. Então, antes disso, visita o meu canal, toca no meu canal, lá se inscreva no meu canal, deixa seu like e deixa seu comentário se você gostou. E que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ler a leitura da palavra do Senhor. Jeroboão, o primeiro monarca do reino do norte. Estamos na terceira parte, porque a leitura, o estudo é muito grande na palavra de Deus, e estamos na terceira parte do estudo. E que Deus vai te abençoar poderosamente, no nome de Jesus. Vamos lá. A profecia de um homem de Deus, que diz assim: um profeta do Senhor, a quem o autor sagrado refere apenas como homem de Deus, ao testemunhar a corrupção de Jeroboão, lançou sobre o altar um vaticínio desditoso. Disse o profeta que viria ao mundo um homem da linhagem real de Davi, cujo nome seria Josias. Esse homem mataria os sacerdotes idólatras que ofereciam sacrifícios à divindade pagãs. Disse o profeta ainda que aquele altar cairia em pedaços. As cinzas que sobre ele estivesse seriam espalhadas sobre a terra. 1 Reis, entra na palavra de Deus, 1 Reis capítulo 13, de 1 a 3. Reis 13, de 1 a 3. De 1 a 3, que diz assim: e eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor até Betel. E Jeroboão estava em pé, junto ao altar, para queimar incenso. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor. Ele disse: ó altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá na casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: este é o sinal o qual o Senhor falou.
eis que o altar será rasgado e as cinzas que estivesse sobre ele serão queimadas, derramadas. E sucedeu quando o rei Jeroboão viu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar em Betel, e ele estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: apanhai-me. E a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente a si. Né? A Bíblia diz, né, que aquele homem de Deus foi enviado a ajudar. E esse homem de Deus, ele errou, né? Ele pecou contra Deus. Ele falhou porque Deus mandou ele entrar em Judá, ir pelo um caminho e voltar por outro caminho, não voltar pelo mesmo caminho. Deus mandou ele pregar contra o altar e depois sair dali, não comer nem beber naquela cidade, nenhum lugar daquela cidade, e nem comer na casa de ninguém, e nem beber. Mas o homem de Deus chegou lá, fez tudo o que Deus mandou. Só que ele não vigiou na hora que o profeta velho chegou para ele e falou. O profeta velho abordou, mentiroso, safado, abordou o jumento, foi atrás dele para profetizar uma mentira. E ele não confiou na palavra do Senhor, porque se ele confiasse, ele não acreditaria na palavra do profeta velho, porque ele está vendo que aquele profeta foi mentiroso. E o que Deus tinha falado com ele naquela hora era a primeira palavra do Senhor. Ele não tinha que ir na onda do profeta velho. O Senhor mandou tu voltar comigo e comer comigo. Mentira. Se Deus disse para não comer naquela cidade, não beber naquela cidade, é porque Deus não quis que bebesse e comesse. Ele foi na onda do mentiroso. E ele profetizou, e a Bíblia diz que o profeta velho estava mentindo. E aquele homem de Deus, olha só como as coisas, olha a contradição do diabo, hein? Olha só, o profeta velho mentiu na profecia para fazer o homem de Deus voltar para comer pão na casa dele e beber água. Depois que ele fez o homem de Deus pecar contra Deus, depois Deus usou ele ainda, o mentiroso, Deus usou ele para profetizar para o homem de Deus, dizendo que ele ia morrer, que ele tinha pecado contra o Senhor, que o Senhor, ele não obedeceu a palavra do Senhor e que ele ia morrer. O leão matou o profeta, né? Porque o profeta não vigiou e deixou o corpo do profeta morto. O leão não estraçalhou o corpo do profeta, não esmagou, não fez nada, só matou e deixou morto. E ficou o profeta morto no caminho, o leão deitado esperando alguém vir pegar e o jumento parado ali. Por quê? Desobediência. Tem gente que é desobediente. A palavra do Senhor é uma, as pessoas vão na onda de outra. Se Deus mandou falar na sua palavra que é para não comer e beber naquela cidade, não é para não comer e beber. Mas ele foi na onda do profeta velho, né? Mentiroso, né? E morreu, se deu mal, porque foi lá para profetizar contra o altar de Jeroboão. Então, aí a palavra do Senhor diz, né? Aí olha só, Jeroboão é punido. Jeroboão foi punido ao ouvir aquelas palavras, né? Ao ouvir aquela palavra do profeta velho, né? Jeroboão mandou prender o homem de Deus. Jeroboão mandou prender o homem de Deus. Olha só, ele mandou prender, porque ele não aceitou aquela palavra dura. Ele queria que Deus deixasse ele fazer o que ele queria, fazer as besteiras que ele queria. Diz o texto bíblico que no mesmo instante o braço do rei ficou paralisado
e o altar de Betel, em que ele queimava incenso, foi rachado. Viu? O altar de Betel que ele queimava incenso foi rachado. A Bíblia continua no 1 Reis, capítulo 13, versículo 4 a 6, que diz assim, olha só, versículo 4 até 6. E sucedeu quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus que havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: apanhai-os, apanhai-o, e a sua mão, ao qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente assim. E o altar também foi rasgado, e as cinzas derramadas sobre o altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. E o rei, respondeu e disse para o homem de Deus: suplica agora a face do Senhor teu Deus, e ora a mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente. Amém. E o homem de Deus buscou o Senhor, e a mão do rei lhe foi novamente restaurada e se tornou como era antes. Aí ele suplicou o homem de Deus para que orasse ao Senhor para restaurar a mão dele, porque a mão dele ficou mirrada, ficou uma mão paralisada, paralítica. E ali Deus, ele suplicou a Deus. Se fosse comigo, eu nem orava, clama para minha mão voltar, não, a mão vai ficar paralisada pro resto da vida. Saía dali, nem orava por um homem desse, ainda sacudia a poeira, porque ainda foi orar pedindo para a mão ser recolhida. Se Deus paralisou, é porque Deus quis. Mas tem gente que quer ser caridoso demais, aí ferrou. Ainda foi na onda do profeta mentiroso, que é o profeta velho. Pagou um preço duro e o leão comeu o profeta que não obedeceu a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está aqui. Se alguém profetizar em línguas, interpretar, eu vou conferir aqui na Bíblia. Tem que bater com a Bíblia. Não é sair confiando assim. E tem que ver se vai bater com o que eu estou vivendo. Porque tem gente que quer enfeitar pavão e mentir. Enganar para dizer, para ser o espetáculo. Ao invés de dar honra a Deus, dá honra a si próprio. Então, aí, diz aqui, a marca divina deste evento evidencia-se no cumprimento imediato da profecia. 1 Reis 13, de 1 a 6, 1 Reis capítulo 13, de 1 a 6, que diz assim: eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor até Betel. E Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele já estava de pé, Jeroboão. Ele estava queimando incenso aos deuses, E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá da casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdócios 2 lugares altos, que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: este é o sinal do qual o Senhor falou, eis que o altar será rasgado e as cinzas que estiverem sobre eles serão derramadas. E sucedeu quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar, o qual havia gritado contra o altar em Betel, e ele estendeu a sua mão
de sobre o altar, dizendo: apanhai-nos. E a sua mão, o qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolher-se novamente a si. E o altar também foi rasgado, e as cinzas derramadas sobre o altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. E o rei respondeu e disse para o homem de Deus: suplica agora a face do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente a mim. E o homem de Deus buscou o Senhor, e a mão do rei lhe foi novamente restaurada, e se tornou como era antes. Aí o versículo 33 a 34, 33 a 34, diz aqui, que diz assim, olha aí, o versículo 33 de 1 Reis, versículo 33, 1 Reis capítulo 13, versículo 33 a 34. E depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, no entanto, mas uma vez fez dos menores do povo sacerdote dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava, e este se tornava um dos sacerdotes dos lugares altos. E esta coisa se tornou pecado para a casa de Jeroboão, para cortá-la e destruí-la da face da terra. E o altar foi rachado, ofendido. Rachado e ofendido é a mesma coisa, né? Aí a Bíblia diz, né, que Jeroboão fazia sacrifícios, e sacrifício aos deuses, queimava incenso, né? E a Bíblia diz que Jeroboão, depois dessas coisas, né, Jeroboão não deixou o seu mau caminho, ele continuou pecando contra Deus. Ele não deixou o mau caminho dele, ele cometeu pecados graves, né? Jeroboão foi um mau rei, né? E ele tentou provar o profeta Aias, né? E o altar foi rachado e fendido. E o que implicou na rejeição da adoração? 1 Reis 13, versículo 4. Versículo 4 diz assim: sucedeu quando o rei Jeroboão ouviu dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: apanhai-os. E a sua mão, o qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolher de novo. Aí a Bíblia diz aqui, né? O rei iníquo foi ferido por Deus. O Jeroboão, a Bíblia diz que o rei Jeroboão foi ferido por Deus. E não precisava que, viu? Deus feriu, e ele clamou a Deus ainda para curar o rei, a mão do rei. Vê só, e foi enganado. Aí diz aqui, ó. Aí diz aqui, ó. O altar foi rachado, ofendido, e implicou em rejeição da adoração. Né? 1 Reis 13:5. Né? 1 Reis 13:5, o altar também foi rasgado, e as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. Né? E a Bíblia diz aqui, ó, o pedido de Jeroboão e a resposta divina. Observamos que o profeta, a pedido do rei, intercedeu a Deus para que lhe fosse curada a mão.
e ele, como intermediário, o fez. Assim a mão de Jeroboão foi restaurada, né? 1 Reis, capítulo 13, 6, né? E respondeu e disse ao homem de Deus: suplica agora a face do Senhor teu Deus e ora por mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente. Ele suplicou e a mão foi restaurada novamente, né? Ele não tinha obrigação de fazer isso, porque Deus mandou, e Deus fez com que a mão do rei Jeroboão fosse paralisada, botasse a mão dele paralisada, porque Deus queria, né? E ele ainda suplicou, e o profeta ainda foi na onda e orou a Deus, né? Olha só, hein? O velho profeta de Betel, olha só o profeta velho aí. Depois de o Senhor ter restabelecido a saúde de Jeroboão, o rei tentou convencer o profeta a comer pão e a beber água em sua casa. Ou veja, convidou-a à comunhão. Diz as Escrituras, no entanto, que o profeta recusou o convite. Ele fez certo, só que depois ele pecou feio. Recusou o convite. 1 Reis 13, 7 a 10, que diz assim, versículo 7: e o rei disse ao homem de Deus: vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. Ó, já está querendo corromper o homem de Deus, corrupto, né? Te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: se tu me deres a metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água neste lugar. Aí diz assim: porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: não comerás pão, nem bebida, nem bebas águas, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual vieste, né? Aí diz assim: assim ele se foi por outro caminho e não retornou pelo caminho que veio a Betel. Ele não retornou, só que ele lá na frente, ele parou para descansar, e o profeta velho pediu para abordar um jumento para encontrar com ele, né? A Bíblia diz: contudo, depois de rejeitar o convite de Jeroboão, o profeta inominado foi interpelado por um velho profeta de Betel, né? Que convidou-o a ir até a sua casa para comer alguma coisa. Como o profeta de Judá recusou o convite do velho profeta em Betel e insistiu dizendo que um anjo do Senhor lhe dissera para fazer tal convite. Viu? Ele mentiu. Ele falou que um anjo do Senhor disse para ele fazer tal convite. E o anjo não desceu anjo nenhum. E a Bíblia diz, né? Se ainda que desça um anjo do céu, se o Senhor falou uma palavra para ti, ainda que deixe um anjo do céu pregando outro evangelho, ele seja maldito. Então, não pode confiar, né? Se Deus mandou, vai para tal lugar, não bebe naquela cidade, não come naquela casa, entrega só a mensagem e acabou, vai embora. Ah, mas Deus mandou eu ir atrás do Senhor porque quer que tu vá. Mentira, não quer. Deus falou para não voltar. Agora ele foi na onda, acabou ele morrendo, o leão matou ele, porque Deus mandou o leão para encontrar com ele e matar ele no caminho, né? Aí diz aqui, ó, 1 Reis 13, 11 a 18, que diz assim, 11 a 18, vamos lá. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel,
né? E os seus filhos vieram-lhe e contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel, e as palavras que ele havia falado ao rei. Eles também as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai: por qual caminho ele se foi? Porquanto os seus filhos haviam visto por qual caminho o homem de Deus, o qual vinha de Judá, havia saído. E ele disse aos seus filhos, ele disse aos seus filhos: selai-me um jumento. Assim eles lhe selaram o jumento e seguiu montado sobre ele. E foi atrás do homem de Deus e encontrou-o assentado sobre debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vem de Judá? E ele disse: sou eu. Então ele disse: vem para casa, vem para casa, come e a comer comigo. Aí disse assim, ele disse: não posso retornar contigo, nem entrar contigo, tampouco comerei pão ou beberei água contigo neste lugar, porque foi-me dito pela palavra do Senhor: tu não comerás pão, nem beberás água ali, tampouco retornarás pelo caminho que vieste. Ele lhe disse: eu também sou profeta. Olha, mentiroso, hein? Mentiroso. Sou profeta como tu és. E o anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: trazei-o de volta contigo para dentro da sua casa, para que ele possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentia-lhe, viu? Ele, porém, mentia. A Bíblia diz que ele estava mentindo, ele estava enganando o profeta. E o profeta não teve firmeza na palavra que foi falado com ele. O profeta não teve firmeza. O profeta, ele não confiou na palavra que Deus falou com ele. Você tem que confiar na palavra que Deus falou com você. Se você não confia, você vai ser enganado, né? Outros vão trazer outro evangelho. Se você não é uma pessoa que não confia na Bíblia que está falando contigo, não lê muito a Bíblia, outros vão trazer outro evangelho e vai te enganar com outro evangelho, com outro tipo de palavra, e você vai na onda. E quando você vê, você já está numa furada, e Deus já está abominando a Deus, já está rejeitando a Deus. A Bíblia diz que ainda que desça um anjo do céu pregando outro evangelho, ele seja maldito. Por quê? Não pode, o evangelho é único, a palavra de Deus é única. Se for tirado ou acrescentado, a pessoa é maldita. Não pode tirar nem acrescentar. E hoje em dia tem muitas seitas diabólicas que distorcem, deixa muitas seitas, né? Adoração ao sábado, adoração todo o dia, mas a Jesus Salvador, muitos não pregam mais a salvação em Jesus, distorce, diz que as obras vai salvar, e que o sábado, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Mas Jesus, ele não bota lá no alto não, ele bota embaixo. Então você tem que guardar a palavra de Deus, que está escrito que só Jesus salva. Sábado, 10 mandamentos não salva, e sim a Cristo, ele salva. Ele é o único intermediário entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, né? E o profeta aí confiou e acabou arrumando morte para ele, e foi morte, e ainda ficou jogado ali morto, um leão tomando conta do corpo dele, que matou ele, né?
e um jumento parado ali, guardando o corpo dele. Aí o profeta velho, safado, que enganou, mentiroso, ainda pegou o corpo dele e foi enterrar na sepultura dele. Vê? Então, nós temos, isso quer nos dizer, sabe o quê? Cuidado, não caia no vento de doutrina, não caia em qualquer vento, não se meta, abre a palavra e confere na Bíblia. Se não bateu com a Bíblia, é falso e acaba se dando mal. Pelo fato de ter dado ouvido às mentiras de um desconhecido, viu? O profeta velho, o Senhor está aqui, olha, ele morreu pelo fato de ele ter dado ouvido às mentiras de um desconhecido, em vez de atentar para a instrução do Senhor. O profeta de Judá perdeu sua vida. Aí, viu? Ele perdeu, ele deu ouvido. Eu não conheço, nem se eu conhecesse alguém, nem se fosse um pastor que eu sei que está lendo a palavra, eu conheço. Se Deus falou para mim, ó, vai naquela cidade, profetiza lá contra tal, assim, assim, e depois de lá, não volte pelo mesmo caminho, não coma nem beba lá. Eu não vou comer e beber lá. Deus está mandando, eu tenho firmeza na palavra que foi me dado ordem. Agora, aí vem no caminho, o profeta não, Deus mandou você comer mentira. Deus não mandou comer. Deus tem que falar comigo. O mesmo Deus que fala com um tem que falar comigo. E muitos são enganados por isso. Caem no vento de doutrina. Abra a sua Bíblia em 1 Reis 13, 19 a 31. Ó, aqui, ó. E voltou com ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu quando ele estava sentado à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta, que trouxe de volta. Olha só, a palavra de Deus ainda, o profeta velho, olha só, a palavra do Senhor veio ao profeta velho para falar contra o homem de Deus. E ele gritou ao homem de Deus, que vinha de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor, e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornaste e comeste pão e bebeste água no lugar do qual o Senhor te disse: não comerás pão, nem beberás água, a tua carcaça não virá ao sepulcro de seus pais. Viu? Ainda falou a carcaça. Deus ainda falou, usou o mesmo mentiroso, porque Deus, ele usa quem ele quer. Ele usa a mula, usa quem ele quer. Por que ele usou o mentiroso? Para mostrar para o profeta velho, para o profeta de vez de Judá, que ele não devia ter dado ouvido a palavra do mentiroso, né? Não comerás pão, nem bebas águas, a tua carcaça não virá ao sepulcro dos teus pais. E sucedeu depois que ele havia comido pão e depois que havia bebido, que ele selou para si o jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar. Olha só, hein? E quando ele se foi, o leão o encontrou no caminho e o matou, e a sua carcaça foi lançada no caminho, e o jumento permaneceu de pé junto a ela, e o leão também ficou de pé junto à carcaça. E eis que o homem passavam e viram a carcaça jogada no caminho. E o leão, ele jogou a carcaça do profeta no caminho, morto, e o leão de pé junto à carcaça. E eles vieram e contaram isto na cidade onde habitava o profeta velho. E quando o profeta que o trouxe de volta do caminho ouviu acerca disto, ele disse: é o homem de Deus que foi desobediente à palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, o qual rasgou
qual o rasgou e o matou, segundo a palavra do Senhor, o qual ele lhe falou. E ele falou aos seus filhos, dizendo: selai-me um jumento, e eles selaram para ele. E ele foi ao encontro da sua carcaça jogada no caminho, e o jumento e o leão de pé, junto à carcaça. E o leão não havia comido a carcaça, nem despedaçado o jumento. E o profeta tomou a carcaça do homem de Deus e o leão colocou sobre o jumento e o trouxe de volta. E o velho profeta veio até a cidade para prantear e sepultá-lo. Viu? E ele colocou a carcaça do seu próprio, e ele colocou a sua carcaça no seu próprio sepulcro, e prantearam sobre ele, dizendo: ai, meu irmão. E sucedeu depois dele o ter sepultado, que ele falou aos seus filhos, dizendo: quando eu estiver morto, sepultai-me no sepulcro ao qual o homem de Deus está sepultado, e colocar os meus ossos ao lado dos seus ossos. Viu? Foi o que? O profeta mentiroso. Pô, ainda a Bíblia diz aqui, né? No sepulcro seguinte, 1 Reis 14, né? Diz aqui, ó, 1 Reis 14, diz assim, ó: Aias profetiza contra Jeroboão. Esse profeta Aias, 1 Reis 14, versículo 1, diz assim, ó: naquele tempo, Abias, o filho de Jeroboão, caiu enfermo. Viu? O filho de Jeroboão caiu enfermo. O nome dele era Abias. Né? E disse Jeroboão à sua esposa: levanta-te e rogo-te e disfarça-te, para que não sejas reconhecida como a esposa de Jeroboão, e vai-te a Siló, e eis que ali estarás Aias, o profeta, o qual me contou que eu deveria ser rei sobre este povo, e levar contigo 10 pães e bolos secos e um cântaro de mel, e vai-te até ele, e ele se contará o que sucederá à criança. Né? Viu? Mandou, o Jeroboão pediu para a esposa se disfarçar para ninguém reconhecer ela que era a esposa de Jeroboão, né? E disfarçar, levar pão, para saber do profeta se a criança, né, ia morrer ou ia viver, que ela estava doente, a criança. E o profeta foi lá para saber, só que o profeta era cego. O profeta Aias era cego, não enxergava, já era idoso, e ele pensava que o profeta é bobo. E tem gente que pensa que a gente é bobo, não conhece a palavra, não entende o argumento da palavra e pensa enganar. Ele pensou que o profeta não tinha, né, um profeta que não tinha conhecimento na hora muito, e pensou que o homem ia ser bobo, né? Quando a mulher, Deus já tinha avisado o profeta: ó, a mulher de Jeroboão vai vir, vai falar, vai se disfarçar que não é a mulher dele, e vai querer saber se a criança vai viver ou vai morrer. Você vai falar assim, assim, assim. Quando a mulher dele botou o pé na porta, o profeta Aias falou: entra, esposa de Jeroboão, eu tenho duras novas para ti, da parte do Senhor. Isso é profeta, né? E ela ficou com pão, a profecia, porque se é para comer, para não comer, não tem pão, não quero o seu pão. É até a contaminação, a desobediência.
E ela levou o pão e recebeu a resposta de Deus, não ato. E as duras novas, foi duras novas. E o filho morreu. Ela nem tinha chegado em casa, o filho já estava morto. Porque Deus trata assim, Deus não brinca não. As pessoas pensam que Deus brinca, né? Aí diz assim, e vindo falecer devido ao grande... olha só o que fala, e vindo falecer devido à grande impiedade do seu pai, o garoto morreu porque o pai dele pecou muito. Jeroboão tinha pecado gravemente. Então Deus levou a criança. Por que a criança, Deus levou a criança? Porque a criança não vai para o inferno. Inocente. É igual Deus matou o filho de Davi, pequenininho, que nasceu. Por quê? Porque a criança vai para o céu. Se Deus ferisse Davi, matasse Davi, ia para o inferno pelo pecado que ele tinha cometido naquela hora, no ato. Mas Deus feriu a criança, matou a criança, para deixar Davi vivo, que tinha um propósito na vida de Davi de cumprir, né? Aí a Bíblia diz aqui, em 1 Reis 14, 10 a 17, 10 a 17, portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e cortarei de Jeroboão aquele que mijar contra a parede, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, semelhante ao homem, que tirar o esterco até que todos os se acabem. Aquele que morrer de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Aquele, porquanto o Senhor o falou. Levanta tu, porquanto vais à tua própria casa, e quando o teu pé entrar na cidade, a criança há de morrer. E todo o Israel planteará por ele, e o sepultará, pois de Jeroboão somente ele virá ao sepulcro, porque nele encontrou-se algo bom para com o Senhor, Deus de Israel, da casa de Jeroboão. Além disso, o Senhor lhe levantará um rei sobre Israel, que cortará a casa de Jeroboão naquele dia. Que digo eu, há de ser já, porque o Senhor ferirá a Israel como o juco e é sacudido na água, e ele arrancará Israel nesta boa terra, o qual ele deu aos seus pais, e os espalhará além do rio, porque eles fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. Aí diz isso, e ele desistirá de Israel por causa do pecado de Jeroboão, que pecou e fez Israel pecar. E a esposa de Jeroboão se levantou e partiu, e chegou a Tirsa. E quando ela chegou à soleira da porta, a criança morreu. A criança morreu. Logo que ela chegou à soleira da porta, a criança faleceu. Isso aí é profecia de Deus, que quando profetiza, dia de Deus se cumpre. Faça chuva ou faça sol, se cumpre no ato. Não tem conversa fiada, não tem choro nem vela. Com Deus não brinca. Aí a Bíblia diz, quando
Abias ficou doente, Jeroboão disse à sua mulher que fosse procurar Aias em Siló, né? E o tolo rei supôs que Aias pudesse dar boas novas à sua esposa. O tolo rei, olha que a Bíblia diz que ele é tolo. Ele supôs que o profeta ia dar boas novas à sua esposa. Aí levou pão para comprar o profeta. Tem gente que pensa que o profeta precisa de roupa e de pão. Se ele não a reconhecesse, assim ordenou que ela se apresentasse disfarçada ao profeta. Ele mandou, né, que ela se disfarçasse. Olha só, e diz o texto bíblico que apesar de o profeta estar cego, Deus revelou-lhe que se tratava da esposa de Jeroboão. Deus fala, Deus não deixa o homem de Deus ser enganado. Mandou falar para o profeta, vem a esposa de Jeroboão aqui, ela vai vir disfarçada. Ele mandou ela se disfarçar para que tu não conhecesse. Ele pensa que você é cego de olho material, mas não é cego espiritual. Cuidado, olha, já está avisado. Aí Deus avisou ele, né? E diz aqui, e Aias disse a ela que toda a casa do rei seria aniquilada e a criança morreria. Viu? Olha o que Deus faz, hein? A casa do rei seria aniquilada e a criança morreria. Deus dizimou a casa do rei. A família do rei foi destruída, porque Deus destruiu. Ele falou ali, está aqui, né? Aniquilada e a criança morreria. O profeta ainda anunciou a futura servidão de Israel, que ocorreu 200 anos mais tarde, em 1 Reis 14, versículo 7 a 15, né? 1 Reis 14, 7 a 15, né? E sucedeu, e vai e dizer a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te exaltei dentre o povo. Deus tinha exaltado Jeroboão dentre o povo, né? E fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e dei a ti, tu, porém, não tens sido como o meu servo Davi. Viu? Deus se queixou ao rei. Tu, porém, eu dei a ti o reino, só que você não tem sido como o meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos e que me seguia de todo o seu coração, para fazer somente aquilo que era reto aos meus olhos. Mas tens feito o mal sobre tudo e que esteve diante de ti, porque tens ido e feito para ti outros deuses, idolatria, e imagem derretida para se provocar a ira, e tens me lançado nas suas costas. Olha como Deus está falando, hein? Portanto, eis que trarei sobre o mal sobre a casa de Jeroboão, e cortarei de Jeroboão aquele que mija contra a parede, tanto o escravo como o livre, em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, semelhante ao homem que retira o esterco, até que todos se acabem. Então ele destruiu a família de Jeroboão até que tudo se acabe. E aquele que morrer de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão, porquanto o Senhor o falou. Levanta-te tu, porquanto, e vai à tua própria casa, e quando teu pé entrar na cidade, a criança há de morrer. E tudo a Israel pranteará com ele,
e o sepultará, pois de Jeroboão somente ele virá ao sepulcro, porque nele encontrou-se algo bom para com o Senhor, Deus de Israel, da casa de Jeroboão. Além disso, o Senhor lhe levantará um rei sobre Israel, que cortará da casa de Jeroboão naqueles dias, que, digo eu, há de ser já, porque o Senhor ferirá Israel como um jugo é sacudido na água, e ele arrancará de Israel nesta boa terra. Ele vai arrancar Israel da boa terra, ele profetizou, e os seus pais, e os espalhará até o rio, porque eles fizeram os seus próprios os seus bosques, provocando o Senhor a ira, e ele desistirá de Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e o fez Israel pecar. E a esposa de Jeroboão se levantou e partiu e chegou a Tirsas. Quando ela chegou à soleira da porta, a criança morreu. Então Deus, ele cumpre, né? Aí, 1 Reis 14:20, né? Os últimos dias de Jeroboão. Diz o texto bíblico que após o reinado de Jeroboão, o reinado de 22 anos, Jeroboão reinou durante 22 anos. Jeroboão morreu, foi sepultado, né? Nadab, seu filho, então assumiu o trono de Israel. 1 Reis 14:20, né? 14 a 20 diz aqui, né? 14, versículo 20 diz assim: e os dias nos quais Jeroboão reinou foram 22 anos, e ele dormiu com os seus pais, e Nadab, seu filho, reinou o seu, né? Aí diz assim: estes 2 anos de reinado foi assassinado junto com todos os seus parentes, viu? Os parentes dele foi tudo assassinado, viu? Deus dizimou a família de Jeroboão, porque foi um mau rei, um rei idólatra, mentiroso, e foi feito muita maldade ali, né? Até o profeta velho pagou o preço, porque foi para o inferno, porque inventou profecia falsa e fez um homem de Deus que também foi enganado. A Bíblia diz aqui, 1 Reis 15, diz assim, 1 Reis 15, versículo 29, 15 a 29, que diz assim: e sucedeu quando ele reinava, feriu toda a casa de Jeroboão, e ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse. Olha só, né? Ele feriu toda a casa de Jeroboão, né? E sucedeu quando ele reinava, que feriu toda a casa de Jeroboão, ele não deixou a Jeroboão nada que respirasse, até que ele destruísse, segundo o dizer do Senhor, ao qual ele falou pelo seu servo Aias, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, os quais ele pecou e nos quais fez Israel pecar, pela sua provocação com a qual ele provocou o Senhor Deus de Israel a ira. Ele provocou o Deus de Israel a ira, e Deus deu o pago a ele, né? Aí diz assim: ao matar Nadab e seus parentes, o rebelde inconscientemente cumpriu
a profecia revelada à esposa de Jeroboão por Aias, o profeta. Compare 14:14, ó, 14, versículo 14, diz assim: além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel, que cortará a casa de Jeroboão naquele dia. Que digo eu, e há de ser já, viu? E há de ser já, e cumpriu rapidinho, né? E a Bíblia diz, né, aqui diz, 14:14, com 15:29, entra aí em 1 Reis 15:29, né? 1 Reis capítulo 15, versículo 29, que diz assim: bem ao terceiro ano de Asa, rei de Judá, Maassá o matou e reinou em seu lugar. Viu? Deus, né, cumpre a sua palavra. Ó, aí diz assim: as Escrituras revelam-nos que o Senhor levantará e dispõe governantes humanos segundo os seus propósitos eternos. Jeroboão, que se insurgiu contra Salomão e teve Baassá, da tribo de Isacar, contra os seus filhos Nadab, além da conspiração contra o rei, herdeiro de toda a linhagem real de Jeroboão, filho de dizimada em Gibeton, né? 1 Reis 15, versículo 25, 15:25. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal à vista do Senhor. Viu? O filho de Jeroboão não mudou, continuou igual ao pai, e só fez o que era mal à vista do Senhor. E andou no caminho de seu pai. Ele andou no caminho mau do seu pai, Jeroboão. Ele fez igualzinho, também foi morto. Deus profetizou que ia ser destruída a família de Jeroboão, né, seu pai, e no pecado com que fez Israel pecar. E Baassá, filho de Aias, filho de Aias, da casa de Isacar, conspirou contra ele, e Baassá o feriu em Gibeton, o qual pertencia aos filisteus, porque Nadab e todo Israel lançou o cerco a Gibeton. Bem no terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baassá o matou e reinou em seu lugar. E sucedeu que, quando ele reinava, feriu toda a casa de Jeroboão. Ele não deixou a Jeroboão nada que lhe respirasse, até que destruísse, segundo o dizer do Senhor, ao qual ele falou pelo seu servo Aias, o Selonita. Profundo, hein? Aí disse: e esta verdade universal, quem compactua com a divisão um dia será vitimado por ela, pois conspiração chama-se conspiração. 1 Reis 16. Então a palavra do Senhor, 1 Reis capítulo 16. Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Anani, contra Baassá, dizendo:
porquanto te exaltei do pó, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel. Tens andado no caminho de Jeroboão, e feito do meu povo Israel pecar, para me provocar a ira, e com os seus pecados. E eis que removerei a posteridade de Baasá e a posteridade de sua casa, e farei da sua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nabate. Quem morrer de Baasá na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Até o versículo 4. Então, olha o que Deus fez, né? Quem conspira chama, né? A Bíblia diz assim, que se a pessoa conspira contra a outra, também terão quem vai conspirar contra ela. Aprendemos com Jeroboão, não desistamos que interessasse. Pessoas deturpam os intentos divinos, né? Só até aqui. Que Deus abençoe, te dê saúde, paz e vitória. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos e te agradecemos por tudo. Abençoa cada vida que está me ouvindo, Pai, encontro dos lares, salva, liberta, cura e dá vitória. Repreende as enfermidades nos lares, vem salvar, vem fazer a tua obra, vem restaurar, vem abrir porta e vem conceder a vitória de cada ouvinte, aonde estiver, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa de Deus. Que Deus diz amém, que Deus te abençoe e uma boa noite. A paz.